Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. Seja bem-vinda mais uma vez a mais um vídeo postado aqui no canal José Castor a serviço do rei. Bom, gente, mais um quadro vai se iniciar aqui no canal. Há muito tempo eu estava em mente com esse quadro, só que esse quadro ele não vai ser de sexta-feira. Esse quadro vai ser às quartas-feiras, porque nas quartas tem pouco quadro, tá bom? Mas eu vou iniciar hoje, né? Porque senti no coração de iniciar hoje, tá bom? E o nome desse quadro vai se chamar Analisando a Letra. Esse é um espaço que vai ser reservado para analisar as músicas, tanto gospel quanto secular. As seculares eu não tenho CD secular, tá bom? Não tenho. Gospel eu tenho mais de 400 CDs. Agora secular eu só tenho, olha, acho que só tenho do Titanic. Acho que a minha irmã tem do Renato, do Legião Urbana. Acho que só. Então as seculares eu vou analisar aqui na internet mesmo. Eu vou pegar a letra de uma música e vou analisar se essa música tem influência maligna ou não. Aí no caso secular, que na quarta-feira eu vou pegar a letra de uma música secular. E de sexta-feira eu vou estar pegando gospel, tá bom? E a música que eu vou iniciar esse quadro é Deus é Real, mais conhecido como Se Eu Fosse Contar. Essa canção, ela foi gravada em 1973 pelo Vencedores por Cristo. Vou cantar uma palhinha para vocês. Vai ser também característica, né? Exemplo da história da música cristã. E essa canção também faz parte da história cristã. Assim como a canção, como um LP. Vou cantar uma palhinha. Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer, tá bom? E eu vou começar analisando a primeira estrofe, que é assim: se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia em detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Aqui o autor ele está falando sobre Deus. Lembra o nome da canção? Deus é Real. Então aqui ele começa a canção dizendo, né, se expressando da seguinte forma: se ele for contar para alguém algo a respeito de Deus, com certeza ele vai esquecer um detalhe. Porque falar sobre Deus, pessoal, é uma coisa infinita. Se eu pudesse, eu ficaria dias e dias falando sobre Deus. E o mais legal de tudo, falando bem sobre Deus. Porque Deus o camarada que fala mal de Deus é um cara frustrado. É um cara que não acredita nele. E aqui o autor, Ralph Carmichael, o autor dessa música, ele crê em Deus. E aqui ele está mostrando, ele está falando que se ele for falar algo sobre Deus, um detalhe sobre Deus ele iria esquecer. Aí ele continua dizendo: pois
Quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Aqui ele está falando de fé. O que é fé, pessoal? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos, ou a prova das coisas, em outras traduções, que não se vê. Fé é o sobrenatural de Deus. E é isso que o autor dessa canção está dizendo. Sabe? Pois se contar algo sobre Deus que é sobrenatural, muita gente não vai crer. Porque nem todos creem em Deus. Não são todos que crêem que Deus é real. É isso que o autor está querendo dizer aqui. Mas ele começa dizendo: se eu fosse contar algo sobre Deus, com certeza um detalhe sobre Deus ele ia esquecer de contar. É então um coro, né, que muitos chamam de refrão. Diz assim: mas o que senti com toque na fé, e até com os olhos da alma eu vi. Aqui ele prova realmente que fé não é aquilo que vemos, e sim o que sentimos e cremos. Isso é fé, pessoal. Essa música aqui fala de fé. Fé em saber que Deus é real, e que Ele existe, e que Ele criou este mundo, e que Ele formou o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança. Continuando: dê um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real, confirmando tudo aquilo que eu já falei. Aí tem a segunda parte. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amou a você e a mim. Aí ele já está fazendo umas afirmações a respeito de Deus. Primeiro, que ele criou um mundo tão lindo. E segundo, que o amor que Deus tem por mim e pela humanidade é muito grande. É isso que ele está dizendo aqui. Muito amor a você e a mim. Aí ele continua dizendo: por isso seu Filho ao mundo mandou, nos trazer salvação que é sem fim. Aqui ele está falando do plano de salvação. O plano que Deus teve. A Bíblia diz que Deus olhou na terra para ver se encontrasse um justo sequer. Para quê, irmãos? Para concluir o plano de salvação. E ele não encontrou em ninguém. O que Deus fez? Por ele amar tanto o mundo, ele enviou algo que é mais precioso para ele: o seu próprio Filho Jesus. Para que Jesus pudesse trazer salvação à humanidade. Uma salvação eterna, que jamais haverá fim. Aqui o autor está falando do plano de salvação. E aí ele diz: e aqui o autor está dizendo: mas o que senti com o toque da fé, e até com os olhos da alma eu vi. Ele repetiu, né? Falando sobre o sobrenatural de Deus, falando sobre fé. Deixa claro, ele vive no meu coração. Aqui ele está afirmando que Deus realmente ele vive nos corações de todos aqueles que amam e creem nele. Aí ele fala: encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que o meu Deus é real. Então, amados, você pode estar se perguntando: como eu vou fazer essa pergunta toda semana nesse quadro? Essa letra
é de Deus? Sim. Naquela época, gente, as músicas eram mais inspiradas. Hoje, tá dando a impressão que os compositores não têm sido tão inspirados por Deus. Essa música aqui é uma música americana. Mas é uma música totalmente com base bíblica. Ah, mas aqui não tem nenhum versículo que fala. O autor não tirou de um versículo. Sim, ele não tirou de um versículo bíblico. Mas a letra da música nos faz concluir que essa canção tem base bíblica. Quer saber aonde? Hebreus capítulo 11. Vou abrir aqui. Hebreus capítulo 11. Não sei se o compositor se inspirou nesse texto, mas analisando esta letra aqui, eu cheguei a essa conclusão de que tem fundamento, tem uma certa ligação esta canção com essa palavra que eu vou falar agora aqui. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que os buscam. Então, gente, analisando essa letra, ela é totalmente bíblica. Pode cantar essa canção que Deus vai receber. Eu já cantei essa canção na igreja. E no dia que eu cantei essa canção, tocando no violão, eu senti a presença de Deus. No dia que eu cantei essa canção aqui no canal, eu senti a presença de Deus. Então, gente, aquele que chegar em você e falar: aquela canção, se eu fosse contar do Vencedores por Cristo, não tem inspiração, repreenda em nome de Jesus. Porque essa canção nasceu do coração de Deus. Viu? Ela é totalmente espiritual. E pode abrir o seu coração para Deus através dessa música, que você vai sentir Deus falar com você. Porque Ele é real. Ele existe. E é galardoador para aqueles que os buscam. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Compartilhe. Dê o seu like. Dê o seu joinha. Você terá esse vídeo aqui da estreia do quadro Analisando a Letra. E as dezenas e dezenas, milhares e milhares de vídeos que eu já postei dentro do canal José Castor a serviço do Rei. Essa foi a primeira de muitas matérias que está incluído dentro do quadro Analisando a Letra.